Aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá mais uma aula essa semana, né? Saudade de vocês aí. Nós vamos seguindo aqui. Nós estamos aí trabalhando a questão da Primeira República, é muito importante deixar claro isso. Mas antes de começar um novo tema, eu quero responder as questões do tema passado, né? Na aula passada nós falamos sobre a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata, dois movimentos muito importantes que aconteceram na Primeira República aqui no Brasil. E eu fiz duas perguntas para vocês. A primeira era qual era a condição dos marinheiros no início do século XX. Foi fácil, né? A condição deles era bem ruim, né? Como eu deixei claro aqui, eles ganhavam baixos salários, trabalhavam muito, não tinham nenhum tipo de reconhecimento, né, por parte dos seus superiores. Além disso, sofria castigos físicos, que eram as chibatadas. Então, essa era a condição deles de trabalho nesse período. E a outra, eu pedi para vocês analisarem uma charge da revolta da vacina. Né? Vocês estão lembrados aí. Esta é uma charge da revista O Malho, de 29 de outubro de 1904. E aquela charge, ela está falando ali sobre aquele período da revolta da vacina, mas a gente pode perceber que tem o quê? Umas pessoas com serrote, um pessoal com um monte de coisa na mão, com armas, né, ali ao centro da imagem ali tem o médico Oswaldo Cruz, né, com a questão da vacina, mas a grande reivindicação ali naquele momento que é feito essa charge é a questão do quê? Da insatisfação da população com aquela modernização urbana que estava acontecendo, que eu disse no início, né, do vídeo anterior. Que com essa modernização as pessoas tiveram que sair do centro, né, foram demolidos os cortiços e foram para os morros, onde começa a ideia de surgimento de favelas. Tá bom? Então, respondendo as questões anteriores. Mas vamos começar aí com um novo assunto, né, que é muito importante, que é a questão do quê? Do movimento operário no início da Primeira República, né, que acontece aí logo ali em 1909, né, algumas manifestações referentes a isso. Porque o que acontece? A situação das fábricas nesse período era caótica, péssima. Imagina os trabalhadores, como que eles eram tratados nesse período. Longa jornada de trabalho, né, jornadas que ultrapassavam 10, 12 horas de trabalho, baixos salários, não tinham direitos trabalhistas, não tinham férias, 13º, não tinha nada disso. Além disso, crianças trabalhavam, mulheres trabalhavam em horário noturno e ganhavam salários menores que os homens, né? A gente sabe disso nesse contexto histórico, essa busca de igualdade salarial entre homens e mulheres nesse período era complicado, né? As mulheres ganhavam muito pouco, trabalhavam à noite, em situações insalubres, né? Lugares com pouca iluminação, né? Abafado, quente, sem higiene nenhuma, era uma situação muito complicada. A maioria, né, desses trabalhadores de fábrica eram imigrantes. Esses imigrantes vieram da Itália, Espanha, Portugal e estavam aqui no Brasil, porque nesse período acontecia também, né, nós temos aí que lembrar que estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, então o mundo estava passando por isso e alguns imigrantes já vieram para o Brasil para sair dessa situação de tensa que estava acontecendo e aqui começaram esses trabalhos, né? Então, eles tinham já alguns ideais, algumas ideias da questão dos sindicatos, né, que nós conhecemos hoje aí de vários segmentos. E eles já vieram com essas ideias, porque assim, eles já tinham aquela ideia do anarquismo e também do socialismo, né? São dois movimentos aí. Só para deixar claro, o anarquismo, ele é contra qualquer tipo de liderança. O indivíduo, ele faz por si só. Ele produz aquilo que ele acredita que é o suficiente para ele. O anarquismo não quer uma liderança política, um governante político, né? Diferente, por exemplo, de comunismo, socialismo. Comunismo, por exemplo, ele prega que tem que ter o partido comunista governando, né? Essa questão de igualdade entre todos. Já o anarquismo, ele prega essa questão do que o indivíduo ele ser por si só, né? Ele tomar as suas decisões, não ter nenhum tipo de líder governamental. Então eles tinham já essa ideia. E começa aí essa intensificação da questão dos movimentos sindicalistas. Para o quê? Para poder
lutar pela melhoria das condições de trabalho, melhoria salarial, melhorar essa situação que eles viviam nesse período, né? Então, a grande busca desse movimento operário era isso, né? Então, queriam que acabar com esse trabalho noturno das mulheres, acabar com o trabalho infantil, ter uma escala de trabalho, né? Reduzir as horas de trabalho, aumento salarial, essas coisas que nós temos hoje em dia, que nós conhecemos, né? Então, essa era a grande busca, a grande questão daquele momento, né? E como nós sabemos que na história do Brasil nada, né, se consegue de maneira tão fácil, que é só ir lá, conversar, reivindicar, nesse período da Primeira República não é nada diferente, tá? Então, quando eles que eles querem essa questão de melhorias, né, eles têm que começar a reivindicar de forma mais dura, né, ou seja, com manifestações. Começou pequenos grupos se manifestar individualmente, porém, sem grande efeito, né. Esses grupos eram São Paulo e Rio de Janeiro, para ter uma noção maior aí. Sempre esses dois polos aí, né, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então, eles se organizaram, né, da melhor maneira possível, e através do quê? Como eu disse, esses grupos que vieram dos outros países, eles já tinham essa ideia de anarquismo, comunismo, socialismo, pregavam essas ideias, e essa ideia de organização e mobilização do trabalho, né? Então, tinham nos jornais, eles já pregavam essas ideias para poder os outros trabalhadores também entender qual que era aquela busca, né? Então, teve uma paralisação que aconteceu em São Paulo, que aí dá o início à greve de 1917, um marco aí na história referente à questão dos operários, tá? É bom a gente ter essa noção aí. Essa daí é uma imagem da greve geral de 1917 em São Paulo. E eles reivindicavam a proibição do trabalho infantil e do trabalho feminino à noite, além daquelas outras que eu já citei. Então esse movimento ele começa a se espalhar pelas fábricas do bairro ali da Moca, tá? Naquela região ali que começa, aonde eles começam essa questão da greve, da paralisação, começa a se espalhar essa ideia de uma paralisação do trabalho para poder reivindicar esses direitos, né? Então, em 8 de julho, né, de 1917, é criado um comitê para a greve, onde eles organizam, esquematizam suas ideias, né? Quando eles fazem esse comitê, no dia seguinte, no caso, dia 9 de julho, o sapateiro espanhol José Martinez é morto, né? Ele é um principal grevista nesse período. A polícia mata esse grevista. Então, começa já a intensificação desse movimento aí. Em 12 de julho, então, estava decretada essa guerra, né? Então, as fábricas de São Paulo amanhecem fechadas, comércios fechados, transportes parados, começa tudo isso, né? A gente já conhece essa situação, né? Já vimos que acontece até hoje, essas paralisações em busca de melhorias para a população, né? Então, não é algo novo para nós, né? Mas já começa aí nesse período. Então, começou-se aquelas negociações. A primeiro momento ali, porque como parou grandes fábricas, grande parte do comércio, o que os donos dessas fábricas começam a não ganhar dinheiro, né? Então eles começam a conversar com esses operários aí para se organizar. A primeira mudança que acaba acontecendo é um aumento de 20% no salário deles, tá? Garantindo também a não demissão dos grevistas. No dia 16 de julho, até realizado um comício ali no Largo da Concórdia, né, para decretar o fim da greve, né, porque após essa movimentação, essa conversa, foi feito esse acordo. Porém, nós temos que destacar aqui que esse movimento ele serviu para os demais que vieram depois. Então, ele foi importante por causa disso. Ele começou a abrir os olhos das pessoas, dos trabalhadores, a luta, né, que era necessária por melhorias, tá? Então, a gente teve como consequência aí dessa greve, que nós podemos destacar o quê? O operário brasileiro começa a ter essa ideia
da questão de classe trabalhista, que não tinha dessa forma, né? Começa aí, começa a desenvolver os primeiros sindicatos aí, trabalhistas também, em bairros, né? E tem essa questão de como se organizar, né, para uma greve, não é saindo aí, fazendo baderna, não, tinha uma organização toda para isso. Teve aí também aí o fortalecimento das ideias de esquerda, né? Porque nós temos que destacar que foi um movimento anarquista, tá? Que fez com que ocorresse essa greve, as ideias anarquistas que estavam no grupo dos operários. E a questão mesmo da força trabalhista, né? Se fala muito nisso hoje em dia, então nós começamos a ver que ela surgiu há muito tempo, né? E de muita luta, manifestação, mortes, como nós podemos ver aí. Então, esse foi o movimento operário, essa foi a greve de 1917. É muito importante a gente ter um conhecimento desse período da história do Brasil, tá? Então, vamos lá, né? Com base, né, no vídeo aí, no que a gente pôde entender sobre esse movimento, né, operário na Primeira República, eu quero que vocês o que destaquem, né, deixar aí no seu caderno quais foram essas consequências, o que mudou com a greve de 1917, tá bom? Então façam, depois a gente vai corrigir nos próximos vídeos aí, tá bom, pessoal? Até a próxima, tá? Um abraço aí para todos vocês, fiquem em casa, se cuidem, se for sair, não esqueçam de usar máscara, álcool em gel, todo cuidado é pouco, tá bom? Um abraço, tchau!